Chama a julgamento, processo com sustentação oral, medida cautelar em habeas corpus 91.486, relator ministro Marco Aurélio, paciente Carlos Pereira da Silva, coator, relator do inquérito 2424, Supremo Tribunal Federal. Com a palavra, eminente relator. Eis como o gabinete resumiu o quadro retratado neste processo. O impetrante sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal em razão de ato formalizado pelo ministro César Peluso, relator do inquérito 2424, dígito 4RJ, que implicou o desmembramento da investigação conforme requerido pelo Procurador-Geral da República. Os investigados que detêm prerrogativa de foro permaneceram figurando no inquérito que tramita neste tribunal. Quanto aos demais indiciados, foi o processo remetido à Justiça Federal Criminal no Estado do Rio de Janeiro e distribuído ao juiz da 6ª Vara Federal, que decretou a custódia preventiva do paciente, encontrando-se este recolhido. O impetrante pleiteia liminarmente a revogação desse decreto, alegando a identidade da situação do paciente e a dos corréus, em relação aos quais o ministro César Peluso indeferiu o pedido de prisão acauteladora. Assevera a inexistência dos motivos autorizadores da custódia preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da ordem pleiteada, sendo assegurados ao paciente os direitos à ampla defesa e ao recurso, incluindo-se a individualização das acusações e decisões a ele alusivas. Mediante o despacho de folha 133, Vossa Excelência determinou a solicitação de informações à autoridade apontada como coatora, que foram prestadas à folha 138 a 152. O impetrado discorre sobre os fatos em apuração no inquérito e afirma a inexistência de desmembramento da causa, no rigoroso sentido técnico da expressão, pois o que se deu sob esse título jurídico aparente foi a remessa de cópia do inquérito ao juízo competente para, consoante aviso do Ministério Público local, determinar outras eventuais diligências de investigação ou deliberar acerca de denúncia que, com relação a fatos diversos, fosse apresentada contra os demais suspeitos, os quais não têm juiz a foro especial por prerrogativa de função. Acentua que desmembramento ocorreria se, ao tempo dessa providência de cunho administrativo, já pendesse no Supremo ação penal contra todos os suspeitos. Assevera também a irrelevância de uma conexão hipotética, porquanto, segundo o consignado, havendo número excessivo de acusados, dos quais apenas um ou alguns gozem de foro especial por prerrogativa de função, devem ser prestigiadas a simplificação e a celeridade processual, mediante separação dos processos ou causas, em homenagem à facilidade das defesas e à administração da justiça. Nesse sentido, evoca a questão de ordem no inquérito 2245, dígito 4, de Minas Gerais, sob a relatoria do ministro Joaquim Barbosa, apreciada em 6 de dezembro de 2006, destacando a distinção entre o precedente, no qual existia denúncia oferecida, e o caso em exame, em que não há ação penal instaurada. Menciona ainda o recente julgamento do habeas 91.273, dígito 7, Rio de Janeiro, impetrado por corréu do ora paciente, quando o plenário, rejeitando os mesmos argumentos deste processo, indeferiu o pedido de concessão de medida cauteladora, acolhendo a fundamentação do voto de Vossa Excelência, que está transcrito às folhas 151 e 152. Tomo estas informações como relatório. Fará uso da palavra pelo paciente, Dr. Pedro Ulisses Coelho Teixeira. Excelentíssima Presidente, excelentíssimos ministros, excelentíssimo Procurador-Geral da República, senhores serventuários, senhores presentes.
Em 1651, o filósofo francês Thomas Hobbes, ele pensou no Estado, num modelo de Estado que se assemelhava a um monstro bíblico, o Leviatã. E, na pior das hipóteses, na pior das interpretações, esse Estado ele teria essa característica de monstro. Anos se passaram, excelências, séculos se passaram, e a vida imitou a arte. Surgiram os estados autoritários e ditatoriais que restringiram todas as liberdades em nome de uma suposta ordem social. Exemplos, excelências, existem várias. No nosso país tivemos, por exemplo, o Ato Institucional número 5, que nos seus artigos 10 e 11 restringiu o direito ao habeas corpus e à apreciação do judiciário relativa a algumas matérias. A nova Ordem Constitucional de 88, excelências, ela repudia esse tipo de comportamento e garante todos os direitos fundamentais. Por isso, excelências, o paciente impetra o presente habeas corpus, indagando ao Supremo Tribunal Federal qual o limite o Estado democrático de direito brasileiro tem na restrição aos direitos individuais. E, para tanto, traz a discussão aqui da nulidade do desmembramento que ocorreu, seja por conta da decisão ter se dado individualmente, monocraticamente, seja pelo fato da decisão não ser fundamentada de maneira alguma. Além disso, traz outras teses subsidiárias que estão na impetração. Excelências, o paciente ele foi preso em 13 de abril de 2007, algemado na casa da sua mãe. Ele era delegado de Polícia Federal há 14 anos, primário, tinha bons antecedentes, residência fixa, é, como dito, um funcionário público, sustenta sua esposa e seus filhos e é portador da doença degenerativa esclerose múltipla. Não obstante, excelências, como eu já adiantei, ele foi preso sem fundamentação nenhuma, sem saber qual acusação pesava contra a sua pessoa. O decreto que determinou as buscas e apreensões, ele também não foi fundamentado, não individualizou a situação do paciente. Foram apreendidos bens seus, mas bens dos seus familiares, da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos, crianças, que nada tem a ver com qualquer questão investigada por esse Supremo Tribunal Federal. Ele não foi cientificado, em maneira nenhuma, da acusação que pesava contra a sua pessoa. Mais tarde, as suas contas bancárias foram bloqueadas, juntamente com as contas bancárias da sua mãe, que é uma idosa e sofre tratamento e passa por tratamento psiquiátrico sério. As contas bancárias da sua esposa, a conta bancária que o seu enteado recebe pensão alimentícia. Ele foi submetido a um regime disciplinar diferenciado na prisão em que foi cometido por esse egrégio Supremo Tribunal Federal monocraticamente. As informações relativas ao inquérito vazaram e ele sofreu uma condenação pela imprensa. Os advogados do caso todos sofreram impedimentos na defesa. Vejam, excelências, que na carceragem da Polícia Federal, onde ficaram aqui em Brasília, eu, como advogado, não tive acesso ao meu cliente de forma pessoal, direta e reservada, como ordenou a própria autoridade coatora, mas essa decisão não foi cumprida. Houve, no caso também, na mesma semana, 5 dias depois do decreto de prisão, houve a renovação da prisão temporária, novamente sem fundamentação e sem observância das normas, inclusive regimentais, como, por exemplo, a necessidade de recebimento da denúncia, conforme o artigo 231 do Regimento Interno dessa Casa. Na sexta-feira da semana posterior à prisão do paciente, excelências, houve um desmembramento monocrático do inquérito, da investigação, onde os magistrados e o subprocurador da República envolvidos no caso ficaram sob competência do Supremo Tribunal Federal e os demais investigados foram... houve desmembramento para a 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Nessa mesma decisão que a autoridade coatora, com a máxima vênia, ele declara o desmembramento, ele declara que não há mais a competência, não haveria mais a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar a questão, a autoridade coatora ela mantém a prisão temporária
e o bloqueio dos bens, mesmo reconhecendo ser incompetente. Um dia após, houve uma decisão no sábado, determinando a liberdade dos desembargadores e do subprocurador envolvidos no caso, ao argumento de que não haveria os pressupostos da prisão preventiva. E dessa decisão, a defesa do paciente, excelências, manejou um pedido de extensão, o qual não foi analisado no plantão judicial, e na segunda-feira esse pedido ele foi indeferido porque a autoridade coautora ele não teria mais competência na decisão sobre o caso. Então, excelências, a autoridade coautora teve competência para manter as prisões e para manter os bens bloqueados, mas não teve competência para estender uma decisão que seria benéfica ao paciente. Além disso, excelência, a última questão relativa aos fatos referentes ao inquérito 24.4, que é atacada nessa ordem de habeas corpus, foi a proibição de acesso, inclusive aos autos. Veja-se, por exemplo, que consta da petição de habeas corpus inicial que foi deferido o desmembramento, a decisão desfundamentada fez remissão ao pedido da Procuradoria-Geral da República e esse pedido ele não foi disponibilizado às defesas, pelo menos até a data do oferecimento de defesa no Rio de Janeiro ou a data de impetração do presente habeas corpus. Como consequência desses atos, excelências, hoje fazem 69 dias que o paciente se encontra preso. Boa parte desse período, ele ficou em regime disciplinar diferenciado, não obstante ele seja delegado de Polícia Federal e tenha a garantia de prisão em sala da repartição em que serve. Durante esse período, excelências, pelo fato de ele ser um delegado, já ter prendido várias pessoas, inclusive alguns colegas, ele sofreu concreto perigo de morte. Além disso, as prerrogativas não só deles, mas de sua defesa, foram o tempo todo cerceadas. Prova disso, excelências, foi que o paciente foi remanejado para o Presídio de Segurança Máxima do Distrito Federal, para Papuda, e lá ele foi agredido por ter participado e testemunhado a agressão do extraditando Cesare Battisti, da extradição 1085, que corre aqui nesse egrégio supremo. A família do paciente, excelências, a questão trazida a vossas excelências hoje, ela não se atém apenas ao paciente. A família do paciente, até hoje, tem problemas com as contas bloqueadas e com os bens bloqueados. Bens de famílias, ressalte-se. A família está sendo obrigada, excelências, a pedir para os amigos, para os familiares, dinheiro para alimentação. Uma vez que os carros foram bloqueados, as contas foram bloqueadas, todos os bens foram bloqueados. E há um agravamento do quadro clínico do paciente, porque, como dito, ele sofre esclerose múltipla e, atualmente, ele está em surto, com dormência nos membros e visão turva. Excelências, a questão jurídica trazida é exatamente o desmembramento. E devo ressaltar a vossas excelências que a questão hoje trazida, ela não se assemelha à questão que foi discutida no habeas corpus anterior. Ela trata da decisão monocrática, porque, segundo entende o paciente, o regimento interno do Excelso Supremo Tribunal Federal não permitiria que esse ato complexo, que diz respeito à competência de uma investigação complicada como a em questão, ele possa ser feito monocraticamente pelo relator. A autoridade coautora, ela citou em suas informações exatamente o inquérito 2245, o inquérito do mensalão, que foi desmembrado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Além disso, existe uma súmula desse Excelso Supremo que serve ao paciente e que deveria ter sido analisada na decisão do desmembramento feita pelo plenário, que seria a súmula 704. Além disso, a questão deveria ter sido ponderada em relação ao artigo 80 do Código de Processo Penal, que trata da separação facultativa dos processos. E o pior, excelências, é que a decisão combatida nesse habeas corpus, ela sequer foi fundamentada. Ela tem um único parágrafo que trata do desmembramento e só. Não há fundamentação. Por isso, excelências, pelos fatos gravíssimos trazidos pelo paciente, ele entende que as decisões ora atacadas via habeas corpus,
desfundamentadas, elas não se amodam às garantias constitucionais asseguradas a ele, como o devido processo legal, a prisão cautelar como exceção, a necessidade de fundamentação de todas as decisões judiciais, a presunção de inocência, a individualização da pena, porque a família dele hoje sofre uma penalidade por estar com todos os seus bens bloqueados, a isonomia, numa inversão, excelências, com a máxima vênia completa da ordem constitucional. Assim, excelências, o paciente ele não consegue saber por que a gravidade abstrata do delito ela é tão forte a ponto de colocá-lo preso e a gravidade concreta dos fatos ora trazidos não determinam uma soltura cautelar dele. Assim, excelências, ele se insurge contra essa antecipação de pena sem processo e essa colocação do processo como uma finalidade e não como meio. Em questões, excelências, que são completamente irreparáveis. Ninguém vai devolver ao paciente os 69 dias de terror que ele viveu. Isso porque, excelências, com a máxima vênia novamente, o Estado parece tripudiar em cima das garantias fundamentais dele. Por isso, a defesa do paciente requer de vossas excelências a concessão liminar da ordem de habeas corpus, nem que para isso seja necessário a utilização do poder geral de cautela de vossas excelências, tendo em vista que não há risco na soltura dele, mas há risco, inclusive, de morte na continuidade da sua prisão. Palavra com o eminente Procurador-Geral da República. Excelentíssimo ministros, o impetrante questiona fundamentalmente um suposto desmembramento ou separação de feitos, que, ao seu ver, seria indevido diante de uma também suposta conexão. A hipótese, segundo o impetrante, seria semelhante a que se verificou no inquérito 2245, que foi objeto de apreciação em questão de ordem por essa Corte. Inicialmente, há de se fazer uma observação inicial relevante para o deslinde desta causa. O paciente está denunciado e preso preventivamente em razão de decreto de prisão preventiva de autoria do juízo da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro. O ato de constrição lembrado da tribuna é ato de constrição pessoal determinado pelo juízo da 6ª Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro. E o pedido no habeas corpus, o pedido de liminar, é o seguinte: pelo aduzido, em sede de antecipação de tutela, pede-se a Vossa Excelência tão somente determine a suspensão do curso da ação penal número tal, que é essa que tem curso no Rio de Janeiro. O pedido formulado no habeas corpus, evidentemente, corretamente, porque a prisão não foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal e nem está submetida à decisão de primeiro grau diretamente a esse juízo, é apenas a de suspensão do curso da ação penal. Ocorre que o pressuposto fático invocado pelo impetrante não é verdadeiro. É que pressupõe o impetrante, na sua argumentação, de que teria havido uma decisão do ministro César Peluso de determinar o desmembramento de causas penais. Não foi o que ocorreu. Ao final de uma fase de uma investigação, através de um inquérito dessa Corte, o Ministério Público pediu a extração integral de cópia do procedimento para que as pessoas fossem denunciadas nos respectivos juízos em razão daquelas não disporem de foro por prerrogativa de função. Na verdade, apenas se utilizou o material probatório obtido no inquérito que teve curso nessa Corte.
Não se trata, evidentemente, da separação, desmembramento de ação penal. E aí vai a distinção já inicial com relação à hipótese do inquérito 2245. É que, no caso do inquérito 2245, o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra todos os envolvidos perante essa Corte. Embora não apreciada, não recebida ainda a denúncia, a discussão era saber se a denúncia deveria ser apreciada em relação a todos. Não é a hipótese dos autos em que as pessoas estão denunciadas nos seus respectivos juízos. Há uma diferença muito grande. Ademais, a conexão, se houvesse, a conexão não importa necessariamente na unidade de processo e julgamento. Basta que se leia o artigo 80 do Código de Processo Penal para se chegar a tal conclusão. Diz a norma legal: será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando, pelo excessivo número de acusados, ou para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. O certo é que, embora a denúncia ofertada perante essa Corte descreva, no seu contexto geral, toda a atividade delituosa apurada, deixou muito clara a peça inaugural que as pessoas envolvidas, respectivamente, seriam denunciadas nos foros competentes. E foi realmente o que aconteceu. É evidente que pode ocorrer uma contradição lógica na ação que tem curso no Rio de Janeiro e a que tem curso aqui. Mas não há nenhuma possibilidade de contradição objetiva, como já afirmou o ministro Pertence, ditada pela igualdade que há de ser estendida aos autores em relação ao mesmo fato delituoso. Daí porque, e lembro mais, que no precedente dessa Corte, no HC 91.273, a hipótese é exatamente igual à presente. O impetrante reclamava da circunstância de não ter sido também, de ter havido a separação, sustentada a separação das causas ou dos processos, e que pretendia, então, a invalidade daquele provimento do ministro relator. No caso do HC 91.273, também da relatoria do ministro Marco Aurélio, essa Corte se posicionou no sentido de indeferir em votação unânime o pedido de liminar, e o ministro relator, no seu voto, chamou atenção para o caso de que não é irrestrito, que se deve ter restrito respeito ao artigo 102 da Constituição, de sorte que somente as pessoas com foro deveriam ser incluídas na denúncia perante essa Corte, ou aquelas decorrentes de coautoria na forma regimental. Daí porque o Ministério Público, lembrando os limites do pedido do impetrante quanto ao pedido de suspensão, quanto ao pedido apenas de suspensão, tão somente a expressão que diz, de suspensão da ação penal, que não se justifica, pede, então, a denegação do habeas corpus. Excelência, apenas uma questão de ordem. A senhora me permite? Questão de ordem. É um equívoco que houve. Pois não? O pedido inicial do habeas corpus, Excelência, com a máxima vênia, é o seguinte: ante o exposto, presentes os requisitos legais, demonstrada a flagrância das ilegalidades mencionadas e o tratamento ilegal e desumano ao qual o paciente tem sido submetido, longe, Doutor, inclusive... o tribunal está esclarecido. Agradeço a Vossa Excelência. Palavra com o relator. Valho-me do que tive a oportunidade de consignar no precedente referido nas informações. A organicidade própria ao direito é conducente a concluir-se que... Vossa Excelência daria a palavra para o só para fazer procurador-geral. uma retificação de que estavam as duas petições aqui, e eu me fiz referência à petição 9347, que eu imaginava que tinha sido chamado.
Então, é só para retificar que o pedido, eu retiro aquela parte da sustentação, porque não tive a oportunidade de ler o texto correto. Só para Agradeço a retificar. Vossa Excelência. O eminente relator tem a palavra. Valho-me do que tive a oportunidade de consignar no precedente referido nas informações. A organicidade própria ao direito é conducente a concluir-se que não cabe atuação individual na análise de pedido de concessão de medida cauteladora direcionado contra pronunciamento de integrante deste tribunal. É que se encontram o autor do ato e o relator no mesmo patamar judicante, e aí conflito de enfoque somente atrairia o descrédito para o tribunal. Surge campo propício a atentar-se para o artigo 191 do Regimento Interno, constante do capítulo Habeas Corpus, no que direciona a observação do inciso 4 do artigo 21 do citado regimento. A suspensão de ato de integrante do tribunal somente é possível mediante a atividade de colegiado. No mais, as normas definidoras da competência do Supremo são de direito estrito. Cabe ao tribunal respeito irrestrito ao artigo 102 da Constituição Federal. Sob o ângulo das infrações penais comuns, cumpre-lhe processar e julgar originariamente o presidente e o vice-presidente da República, os membros do Congresso Nacional, os próprios ministros que o integram e o Procurador-Geral da República, mostrando-se mais abrangente a competência a alcançar infrações penais comuns e crimes de responsabilidade, considerados os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1, da Carta da República, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, alíneas B e C do inciso 1 do artigo 102 da Constituição Federal. Então, forçoso é concluir que, em se tratando do curso de inquérito voltado à persecução criminal, embrião da ação a ser proposta pelo Ministério Público, a tramitação sob a direção desta Corte, presentes atos de constrição, pressupõe o envolvimento de autoridade detentora da prerrogativa de foro, de autoridade referida nas citadas alíneas B e C. Descabe interpretar o Código de Processo Penal, conferindo-lhe alcance que, em última análise, tendo em conta os institutos da conexão ou continência, acabe por alterar os parâmetros constitucionais definidores da competência do Supremo. Argumento de ordem prática da necessidade de evitar-se, mediante a reunião de ações penais, decisões conflitantes não se sobrepõe à competência funcional estabelecida em normas de envergadura maior, de envergadura insuplantável, como são as contidas na lei fundamental. O argumento calcado no pragmatismo pode mesmo ser refutado, considerada a boa política judiciária, se fosse possível colocar em segundo plano a ordem natural das coisas, tal como contemplada no arcabouço normativo envolvido na espécie. O Supremo hoje encontra-se inviabilizado ante sobrecarga invencível de processos. Então, os plúrimos, a revelarem ações penais ajuizadas contra diversos cidadãos, viriam a emperrar ainda mais a máquina existente, projetando para as calendas gregas o desfecho almejado. A problemática do tratamento igualitário, e cada processo possui peculiaridades próprias, elementos probatórios individualizados, não é definitiva ante a recorribilidade prevista pela ordem jurídica e até mesmo a existência da ação constitucional do habeas corpus.
Em síntese, somente devem tramitar sob a direção do Supremo os inquéritos que envolvam detentores de prerrogativa de foro, detentores do direito de ajuizada ação penal, virem a ser julgados por ele, procedendo-se ao desmembramento conforme ocorrido na espécie. Indefiro, consignei no precedente, a liminar, e agora reitero, e havendo maioria nesse sentido, propugno que o tribunal torne a ótica definitiva, indefiro a liminar, negando-se seguimento ao pedido. Esclareço que o merecimento da prisão preventiva há de ser questionado junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ante a origem do ato atacado, do juízo da 6ª Vara Criminal Federal no Estado do Rio de Janeiro. É como voto. Vossa Excelência nega a medida cautelar. Nego a cautelar e propugno a negativa de seguimento ao pedido. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator, Excelência. Ministro Ricardo Lewandowski. Também. Ministro Eros Grau. Ministro Carlos Brito. Com o relator. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Celso de Mello. Ministro Sepúlveda pertence. Também nos termos do precedente invocado. Portanto, o tribunal, à unanimidade, nos termos do voto do relator, negou a cautelar requerida e seguimento ao próprio pedido, nos termos do voto do relator. Chama a julgamento o HC, agora sim, doutor Antônio Fernando, 91.347, também da relatoria do ministro Marco Aurélio, medida cautelar em habeas corpus, impetrante Eduardo de Moraes e outros, sendo paciente Silvério Nery Cabral Júnior, autoridade coatora, o relator do inquérito 2424, neste Supremo Tribunal. Situação idêntica, idêntica solução, né? Está estampada no voto. Se os colegas quiserem, procederia à leitura em repetição anterior. Há divergência? Portanto, também, como no caso anterior, o tribunal, à unanimidade, recusou a medida cautelar e o andamento do habeas corpus. Tudo nos termos do voto do relator. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência tem em mesa ainda a medida cautelar em habeas corpus 91.174, em que é paciente Suzy Pinheiro Dias de Matos e coator o relator do inquérito 2424 neste Supremo Tribunal. Presidente, o impetrante sustenta estarem os pacientes submetidos a constrangimento ilegal em razão de ato formalizado pelo ministro César Peluso, relator do inquérito 2424, que implicou o desmembramento da investigação. Alega que, decretada a prisão temporária dos investigados por mais de 5 dias, o Procurador-Geral da República não ofereceu denúncia e requereu o desmembramento dos autos. Os investigados, detentores de prerrogativa de foro, permaneceram figurando no inquérito que tramita nesta Corte. E, quanto aos demais indiciados, os autos foram remetidos ao juízo da 6ª Vara Federal Criminal no Estado do Rio de Janeiro, onde foi decretada a prisão preventiva dos pacientes. Na petição de aditamento juntada à folha 21 a 24, o impetrante argumenta que desse último fato não advém prejuízo ao habeas, é que, uma vez reconhecida pelo Supremo a insubsistência da decisão no sentido do desmembramento, os atos decisórios subsequentes serão declarados nulos. Pede a concessão de medida liminar, determinando-se o relaxamento da prisão dos pacientes. No mérito, pleiteia a ratificação da medida. A autoridade apontada como coatora prestou as informações solicitadas, acompanhadas dos documentos de folha 144 a 227, esclarecendo que, perante o juízo da 6ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária no Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra os pacientes.
Assim, não estariam eles sujeitos à jurisdição do Supremo. Em 28 de maio de 2007, formalizei despacho, acionando o disposto no artigo 191 do Regimento Interno e o relatório. O voto de Vossa Excelência. Anoto preliminarmente o prejuízo do pedido quanto à declaração da ilegalidade da prisão temporária dos pacientes, que haveria cedido o prazo de 5 dias, sem que o Procurador-Geral da República tivesse oferecido denúncia. Conforme documentos de folha 40 e 41, a Juíza Federal da 6ª Vara Criminal do Rio de Janeiro decretou em 20 de janeiro de 2007 a prisão preventiva dos acusados, decorrendo a custódia de novo título. Tanto é assim que os impetrantes aditaram a inicial, apontando a inexistência de prejuízo do habeas, porquanto o ato tido como ilegal, aspas, consubstancia-se no desmembramento do inquérito, que serviu de suporte à decretação das prisões preventivas, carregando daquele em seu bojo a mácula de ilegalidade ocorrida em 18 de abril de 2007, data do ato mediante o qual o ministro César Peluso determinou o desmembramento do inquérito 2424, dígito 4, do Rio de Janeiro. No mais, transcrevo o que consignei nos precedentes quanto à competência, à circunstância de o tribunal encontrar-se, considerada a celeridade e economia processuais, inviabilizado e indefiro a liminar, e, havendo maioria nesse sentido, propugno que o tribunal torne a ótica definitiva, negando seguimento ao pedido final. Há divergência? O tribunal, unanimidade, nos termos do voto do relator, indeferiu a cautelar e negou seguimento ao pedido de habeas corpus. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência é relatora da extradição 990, requerente o governo da Espanha, extraditando Nicolás Santana Abadia. Herdeira de Vossa Excelência. Herdeira? Vossa Excelência, na verdade, fez quase tudo. Este, senhora presidente, é um pedido de extradição executória do nacional espanhol Nicolás Santana Abadia, nascido em Saragossa em 10 de março de 45. O pedido é formulado pelo Reino da Espanha por via diplomática, pela nota verbal número 206, de 22 de junho de 2005, com base no artigo 9 do Tratado de Extradição, firmado pelo Brasil e Espanha em 2 de fevereiro de 88 e promulgado pelo Decreto 99.340 de 90. O pedido noticia ter sido extraditando condenado pelo Tribunal de Instrução número 6 de Saragossa, em 1º de outubro de 2001, a pena de 3 anos e 6 meses de prisão pela prática de crime contra a saúde pública, tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 368 do Código Penal Espanhol. A decisão transitou ali em julgado em 28 de maio de 2003. Em 15 de julho de 2005, durante o período de férias forenses, Vossa Excelência, ministra Ellen Grace, no exercício da presidência, decretou a prisão para fins de extradição do extraditando, o que veio a se efetivar em 28 de julho de 2005. Em 23 de setembro daquele mesmo ano, o extraditando foi interrogado pelo juiz da 3ª Vara Federal Criminal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, por delegação do Supremo, tendo afirmado que conhece os fatos pelos quais o Reino da Espanha pretende sua extradição. Ressaltou o desejo de não ser extraditado, cumprir a pena no Brasil, porque, se ocorrer o contrário, correria o risco de ser morto por traficantes na Espanha. Sustentou ainda que a pretensão do Reino da Espanha não tem conotação política, asseverando, por último, que está legalmente casado com a brasileira desde 31 de julho de 2002. Em sua defesa escrita, preparada e apresentada pelo advogado por ele constituído, o extraditando alega, inicialmente, estar extinta a punibilidade em razão da prescrição da pena imposta pela Justiça Espanhola, nos termos do artigo 133 do Código Penal Espanhol. E, no mérito, asseverou que, aspas, remetê-lo ao país de origem seria o mesmo que condená-lo à morte, sendo certo que tal ameaça sofrida pelo extraditando tem caráter efetivo.
Requeriu, por isso, ao final, a. o reconhecimento da extinção de punibilidade pela prescrição, b. o indeferimento do pedido extradicional, com base no artigo 77, inciso 6 da Lei 6.815, e c. o cumprimento da pena no Brasil com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em 24 de outubro de 2005, a ministra Ellen Grace, então relatora do processo, determinou a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que requereu as diligências seguintes. Com fundamento no artigo 10 do Tratado Específico, o Ministério Público Federal se pronuncia acerca do presente pedido, que para apreciação do presente pedido é imprescindível a realização pelo Estado requerente das seguintes diligências. A. Providenciada a tradução para a língua portuguesa do texto legal relativo ao crime pelo qual o extraditando foi condenado, artigo 368 do Código Penal Espanhol. B. Seja apresentada a declaração para efeitos de cálculo do prazo prescricional, artigo 133 do Código Penal Espanhol, destinada a esclarecer em qual graduação se insere a pena fixada na sentença definitiva, ou seja, se a sanção aplicada em desfavor do extraditando é considerada, segundo a legislação, pena grave, pena menos grave ou pena leve, com a juntada de cópia dos textos legais pertinentes. C. A juntada de cópia dos textos legais referentes a causas interruptivas ou suspensivas do curso do respectivo prazo prescricional. Requeriu ainda o Ministério Público, seja oficiado ao eminente ministro do Estado da Justiça para que solicite, por intermédio do ministro das Relações Exteriores, ao Reino da Espanha o cumprimento das diligências especificadas. As diligências foram deferidas por Vossa Excelência e, em 26 de janeiro de 2006, pelo aviso número 107, o ministro da Justiça encaminhou parte da documentação solicitada pela Procuradoria-Geral da República, informando que, recebido o restante do material pelo Ministério, seria encaminhada a este Supremo Tribunal Federal. Foi concedida por Vossa Excelência nova vista à Procuradoria da República, que assim se manifestou. Com efeito, o pedido formulado pelo Reino da Espanha não atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento em face da deficiência na formalização do processo extradicional. Isso porque deixou o Estado requerente de providenciar em tempo hábil os documentos complementares indispensáveis ao exame sobre a legalidade da pretensão, notadamente acerca da prescrição da pena. Neste contexto, sem a especificação destinada a esclarecer se a sanção imposta ao extraditando é considerada para efeitos do artigo 133 do Código Penal Espanhol pena grave, pena menos grave ou pena leve, mostra-se impossível analisar a eventual ocorrência de prescrição da pretensão executória sob o prisma da legislação estrangeira. Dispõe o artigo 133 do Código Penal Espanhol. As penas impostas por sentença definitiva prescrevem aos 25 anos as de prisão de 15 ou mais anos, aos 20 as de inabilitação por mais de 10 anos e as de prisão por mais de 10 anos e menos de 15, aos 15 as de inabilitação por mais de 6 e menos de 10 anos e as de prisão por mais de 5 e menos de 10 anos. Aos 10 as restantes penas graves, aos 5 as penas menos graves, ao ano as penas leves. As penas impostas por crime de genocídio não prescreverão em caso algum. Ainda é a Procuradoria da República que adverte. Sem a exata discriminação e definição acerca da gravidade da pena de 3 anos e 6 meses de prisão imposta ao extraditando, prejudicado está o exame seguro sobre a ocorrência da prescrição da pretensão executória, segundo os ditames do artigo 133 do Código Penal Espanhol. E por ser análise da prescrição da pena exigência indispensável à apreciação da legalidade do pedido extradicional, fica inviabilizado o prosseguimento da presente extradição sem o cumprimento de todas as diligências solicitadas a folhas 134 e 135. Importante ressaltar por oportuno que, se porventura o Estado requerente complementar antes do julgamento do caso nessa Suprema Corte a instrução da extradição, requer-se nova vista dos autos para aferição do mérito deste processo. Ante o exposto, não sendo possível, à luz dos elementos disponíveis, proceder-se à avaliação da legalidade da pretensão estrangeira, o Ministério Público manifesta-se pelo indeferimento do pedido de extradição. Em 24 de abril de 2006, Vossa Excelência determinou-se oficiar-se ao Ministério da Justiça, solicitando gestões junto ao Ministério das Relações Exteriores para se obter do Reino da Espanha o cumprimento integral das diligências requeridas pela Procuradoria-Geral da República. E pelo aviso número 588, de 26 de maio de 2006, o Ministério da Justiça efetivamente encaminhou os documentos complementares solicitados ao país requerente. Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se, então, pelo deferimento do pedido da extradição e ao relatório, senhora presidente. O voto de Vossa Excelência. O pedido formulado atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei 6.815 e ao Tratado de Extradição Específico.
O Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar o crime imputado ao extraditando, que é nacional espanhol e naquele país praticou o crime a ele imputado, a dizer crime contra a saúde pública, tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 368 do Código Penal espanhol, estando o pedido apresentado, portanto, em perfeita consonância com o disposto no artigo 78, inciso 1 da Lei 6.815. O pedido está instruído com cópia da sentença condenatória e os demais documentos exigidos pelo artigo 80 da Lei 6.815 e 9º do Tratado Específico, havendo descrição precisa dos fatos, da data, do lugar, da natureza, das circunstâncias e da qualificação do delito, com cópia dos textos legais pertinentes, todos em língua portuguesa, de modo a permitir ao Supremo Tribunal Federal o exame seguro da legalidade da pretensão. Da mesma forma, está satisfeito o requisito da dupla tipicidade, previsto no artigo 77, inciso 2 da Lei 6.815. O fato delituoso imputado ao extraditando corresponde no Brasil ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Os fatos pelos quais o extraditando foi processado e condenado na Espanha estão descritos na sentença condenatória, de forma muito minudente, eu estou transcrevendo. No Brasil, a pena prevista para o crime praticado pelo extraditando é de 5 a 15 anos de reclusão, mais pagamento de multa, que afasta a vedação do inciso 4 do artigo 77 da Lei 6.815. Em atendimento ao disposto no mesmo artigo 77, inciso 6, e no artigo 6º, a linha C do Tratado Específico, cumpre salientar que não ocorreu a prescrição da pena sob análise da legislação de ambos os Estados. Nos termos do artigo 109, inciso 3, combinado com 110 caput do Código Penal, o prazo prescricional contado do trânsito em julgado da sentença condenatória é de 8 anos. O Código Penal espanhol fixa em seu artigo 133, item 1, o prazo prescricional de 5 anos, considerando-se que a pena aplicada nos termos do artigo 103, item 3, a linha A da legislação penal espanhola é classificada como menos grave. O trânsito em julgado da sentença, que condenou o extraditando a pena de 3 anos e 6 meses de prisão, ocorreu, segundo certidão de folhas 27, no dia 28 de maio de 2003, estando em curso o lapso prescricional, que, em tese, somente se consumaria em 2011 no Brasil e em 2008 na Espanha. Os fatos pelos quais foi o extraditando condenado não constituem crime político, portanto, afastada também a hipótese do inciso 7 do artigo 77 da Lei 6.815. Também não tem pertinência jurídica determinante no caso a alegação de estar o extraditando casado com a brasileira, desde 31 de julho de 2002, em face da súmula 421 deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não impede a circunstância de ser o extraditando casado com brasileiro ou ter filho brasileiro. Pelo exposto, senhora presidente, eu estou encaminhando a votação no sentido de deferir o pedido da extradição, devendo a Espanha assegurar a detração do tempo que tiver ficado preso extraditando. Até quando foi o trânsito em julgado? O trânsito em julgado foi em 28 de maio de 2003. 2003. É. Há divergência? O tribunal unânime... A sentença é de 2001, o trânsito em julgado só se Mas tem o em trânsito 2003. é de 2003. Sem divergência, portanto, proclamo que o tribunal, à unanimidade, deferiu o pedido extradicional nos termos do voto da relatora. Ministro César Peluso, Vossa Excelência tem questão de ordem no inquérito 2424, em que apresenta em mesa. Com a palavra. Senhor presidente, é mais uma questão de ordem no inquérito 2424, a qual, não obstante o caráter reservado do inquérito coberto por sigilo e segredo de justiça, não importa no caso, senão uma questão meramente de direito, de modo que me parece, com devido respeito, que não há obstáculo a que seja a questão de ordem apreciada em sessão pública. Trata-se, pura e simplesmente, de certo modo, de uma reiteração da matéria já decidida por esse tribunal na questão de ordem anterior no mesmo inquérito. Só que, desta feita, eu tenho em mãos um ofício do excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, atendendo à solicitação da comissão processante, pede a esta Corte autorização para usar os elementos de provas já de posse daquele tribunal
para efeito de avaliar se instaura ou não procedimento administrativo disciplinar contra servidor. Contra servidor. Isto é, está pedindo autorização para uso das provas para efeito de avaliar se instaura ou não procedimento disciplinar contra servidor ligados aos mesmos fatos. E Vossa Excelência encaminha? Eu encaminho, pelas mesmas razões que a Corte já decidiu na questão de ordem anterior, meu voto encaminha pela autorização para que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça se valha das provas ali para esse juízo de deliberação sobre a necessidade de instaurar ou não procedimento disciplinar contra o servidor. O eminente relator, portanto, encaminha pela autorização de fornecimento dessas cópias. O tribunal já discutiu essa matéria em ocasião anterior, eu indago se há divergência. Presidente, permaneço coerente com o que veiculei quando da apreciação da questão de ordem anterior. Reporto-me ao voto proferido. A interceptação de comunicação telefônica tem objeto específico pela Carta da República. Afasta-se a regra quanto à privacidade e chega-se à interceptação objetivando investigação criminal, objetivando a persecução criminal. O tribunal realmente deliberou encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça e também ao Superior Tribunal de Justiça os dados coligidos. E penso que aqueles dois órgãos terão muito trabalho, né, para ouvir o que se mostrou uma interceptação projetada no tempo, uma interceptação apanhando várias linhas telefônicas durante 200 e poucos dias. Mas, de qualquer forma, houve essa deliberação. Agora já se pretende uma extensão maior, uma extensão para alcançar não apenas os envolvidos no inquérito, mas servidores, terceiros que, de alguma forma, poderiam ter um comprometimento, consideradas essas mesmas conversas telefônicas. E aí chega-se ao pleito para se respaldar processo administrativo, não um processo criminal propriamente dito. Penso que o pleito está distanciado das balizas a encerrarem exceção da Constituição Federal. E, por isso, peço vênia ao relator para resolver a questão de ordem no sentido de que não ocorra a remessa pretendida. Senhor presidente, eu não vou replicar, só vou fazer um esclarecimento à Corte. O Superior Tribunal de Justiça já tem acesso aos dados, nós já encaminhamos. Foi exatamente examinando esses dados é que o tribunal está pedindo autorização para usar. Em outras palavras, o tribunal já sabe da existência desses fatos. Pois não. Proclamo, portanto, o resultado. O tribunal, por maioria, nos termos do voto do relator, determina o fornecimento das cópias necessárias à formação do processo administrativo disciplinar. Vencido o ministro Marco Aurélio, que diverge pelo não fornecimento dessas cópias. Presidente. Pois não. Permita-me, Vossa Excelência, apenas para permanecer fiel com o que veiculei. Eu voto no sentido de não se permitir ou de não se autorizar o Superior Tribunal de Justiça a utilizar os dados já repassados em processo disciplinar contra servidores. Eu indago a taquigrafia se colheu a manifestação do ministro Marco Aurélio, portanto, transcrevo. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência é relatora da extradição 1077, requerente o governo da Alemanha, extraditando Josef Stoll.
Presidente, este é um pedido de extradição instrutória do nacional austríaco Josef Stoll, nascido em Viena em 28 de agosto de 47, formulado pela República Federal da Alemanha por via diplomática, pela nota verbal 575, de 7 de dezembro de 2006, com base na promessa de reciprocidade de tratamento para casos análogos nos termos do artigo 76 da Lei 6.815, com as alterações da Lei 6.964. No pedido se noticia ter sido decretada a prisão preventiva do extraditando, mandado de prisão número tal, pelo Tribunal de Justiça de Primeira Instância de Frankfurt am Main, juiz de instrução, em 26 de junho de 2006. Tem-se naquele mandado de prisão haver grave suspeita de que o extraditando teria cometido crimes de receptação e lavagem de dinheiro no período compreendido entre outubro de 2002 e julho de 2003 em Frankfurt am Main, entre outros lugares. Em 8 de fevereiro de 2007, decretei a prisão para fins de extradição do extraditando, o que efetivamente veio a ocorrer em 21 de fevereiro de 2007. Em 27 de março, o extraditando foi interrogado pelo juiz da Terceira Vara Criminal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por delegação deste Supremo Tribunal. Em sua defesa escrita, preparada e apresentada pelo advogado constituído, o extraditando alega, em síntese, que a prisão preventiva afrontaria os artigos 54 e 55 do artigo 5º da Constituição da República. B. Constituiu família no Brasil. C. A atipicidade do crime de lavagem de dinheiro por não ter sido demonstrada a origem ilícita do dinheiro. E D. Não demonstração dos elementos relevantes em relação ao crime de receptação. Assevera ainda que, aspas, o acusado tem endereço fixo, nunca foi processado, trabalha honesto, é casado com uma brasileira, preenche todos os requisitos para guardar em liberdade uma suposta extradição. E requer, ao final, concessão de liberdade, mesmo que vigiada, para que o acusado livre-se solto para guardar a suposta extradição. Juntou aos autos documentos, nos quais se contém cópia da certidão de seu casamento e de aquisição de propriedades no Brasil. Em 10 de abril de 2007, determinei a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que opinou pela procedência do pedido de extradição. É o relatório, senhora presidente. O voto de Vossa Excelência. O pedido formulado pela República Federal da Alemanha, com promessa de reciprocidade, atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento nos termos da Lei 6.815. Nos termos da legislação vigente, é possível atender a pleito extradicional, não apenas nos casos em que haja sentença proferida no sentido da condenação com pena privativa de liberdade, mas também quando a solicitação tenha por fim julgar o réu perante o órgão do Poder Judiciário competente pela prática de crime que lhe seja imputado, nos termos do artigo 80 da Lei 6.815. E, como afirmado, citei aqui, entre outros precedentes, do ministro Nery da Silveira, no habeas corpus 80.993, pelo sistema legal vigente entre nós, a extradição pode ser feita também para fins instrutórios, desde que haja contra o extraditando medida restritiva de liberdade pessoal no Estado requerente, oriunda de juízo competente, e é o que se tem na espécie vertente. O Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar o crime imputado ao extraditando, que naquele país teria sido pretensamente autor de ato que, em tese, configura tipo penal, cuja prática lhe é atribuída, estando o caso em perfeita consonância, portanto, com o disposto no artigo 78, inciso 1 da Lei 6.815, com o princípio do direito penal internacional da territorialidade da lei penal. O princípio está instruído com cópia do decreto de prisão preventiva, com os documentos exigidos pelo artigo 80 da Lei 6.815, a descrição precisa dos fatos, data, do lugar, da natureza, das circunstâncias e da qualificação dos delitos imputados ao extraditando, com cópia dos textos legais pertinentes, todos em língua portuguesa, de modo a permitir ao Supremo Tribunal o exame seguro da legalidade da pretensão. Está satisfeito também o requisito da dupla tipicidade previsto no artigo 77, inciso 2 da Lei 6.815. Os fatos pelos quais o extraditando está sendo processado e que motivaram a decretação de sua prisão preventiva pela Justiça alemã foram descritos com minúcia no parecer da Procuradoria-Geral da República, que os expôs da forma seguinte, aspas. Segundo motivação constante do mandado de prisão, o extraditando obteve 2 quadros roubados, Luz e Cor e Nevoeiro, mantendo-os guardados em esconderijo na cidade de Frankfurt am Main. Posteriormente, o extraditando procedeu à venda dos mencionados quadros, o quadro Luz e Cor. Após negociações entre os meses de outubro e novembro de 2002, foi vendido em 16 de dezembro do mesmo ano, mediante o pagamento de 2 milhões de euros. O quadro Nevoeiro, por sua vez, negociado na primeira metade de 2003, foi vendido entre 15 e 16 de julho daquele ano pela quantia de 250 mil euros.
Diante desses fatos, o Estado requerente formalizou o pedido de extradição pelos crimes de receptação e lavagem de capitais, parágrafos 259, inciso 1, 261, incisos 1 e 2, 25, inciso 2 e 52 do Código Penal alemão. Os fatos punidos pelos parágrafos 259, inciso 1 e 261, incisos 1 e 2 do Código Penal alemão encontram no nosso ordenamento jurídico equivalência ao crime de receptação previsto no artigo 180 do Código Penal, caracterizada, portanto, neste ponto, a dupla tipicidade. No Brasil, a pena prevista para o crime supostamente praticado pelo extraditando, artigo 180 do Código Penal, receptação, é de 1 a 4 anos de reclusão, mais pagamento de multa, o que afasta a vedação do inciso 4 do artigo 77 da Lei 6.815. Em atendimento ao disposto no artigo 77, inciso 6 da Lei 6.815, cumpre salientar que não ocorreu a prescrição da pena sob análise da legislação de ambos os Estados. Texto no parecer da Subprocuradora-Geral da República, doutora Cláudia Sampaio Marques, aprovado pelo Procurador-Geral, doutor Antônio Fernando Barros de Souza, o excerto seguinte: os fatos punidos pelos parágrafos 259, inciso 1 e 261, incisos 1 e 2 do Código Penal alemão, encontram no nosso ordenamento jurídico equivalência no crime de receptação previsto no artigo 180 do Código Penal. Caracterizada a dupla tipicidade, impõe-se a análise da prescrição. À luz do direito alemão, o prazo prescricional dos crimes que embasam o pedido de extradição é de 5 anos, nos termos do artigo 78, inciso 4 do Código Penal alemão. Segundo informação constante às folhas 23, a prescrição começaria a contar da perpetração do ato que ocorreu com a entrega dos quadros Luz e Cor e Nevoeiro, respectivamente, em dezembro de 2002 e julho de 2003. Percebe-se que entre o início do prazo prescricional e a decretação da prisão do extraditando, em 26 de junho de 2006, data da interrupção do prazo prescricional, não houve o transcurso de 5 anos, assim como entre essa data até a presente. No direito penal brasileiro, o crime de receptação prescreve em 8 anos, nos termos do artigo 109, inciso 4 do Código Penal. Por tratar-se de receptação na modalidade ocultar, o crime é permanente. Logo, não houve consumação da prescrição, já que entre o período em que os objetos deixaram de ser ocultados, anos de 2002 e 2003, quando passaram a ser negociados até a presente data, transcorreram no máximo 5 anos. Os fatos pelos quais o extraditante está sendo processado não constituem crime político. Afastada, portanto, a hipótese do inciso 7 do artigo 77 da Lei 6.815. A defesa alega a tipicidade do crime de lavagem de capitais por não ter sido demonstrada a origem lícita do dinheiro e ainda a não demonstração de elementos relevantes em relação ao crime de receptação. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, entretanto, tem reiteradamente assinalado que a ação de extradição passiva não lhe confere nenhum poder de indagação sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação extrajudicial se apoia. Estou citando extradição 669 de relatoria do ministro Celso de Mello, 866, relatoria do ministro Celso de Mello, e 897, também da relatoria do ministro Celso de Mello. Pelos mesmos fundamentos jurídicos, fica afastada a alegação do extraditando, no sentido de que a prisão decretada pelo Tribunal Judicial de Primeira Instância de Frankfurt afrontaria as garantias constitucionais previstas nos incisos 54 e 55 do artigo 5º da Constituição Brasileira. Cumpre realçar ainda que o argumento da defesa relativa à constituição de família no Brasil não tem pertinência para fins de definir o desate a ser dada a questão posta em apreciação, por causa da súmula 421. Pelo exposto, senhora presidente, eu estou encaminhando no sentido de deferir o pedido de extradição, ressalvando que, na hipótese eventual de condenação do extraditando, pelos crimes que motivaram o presente pedido, deverá ser efetuada a detração do tempo de prisão ao qual ele foi submetido no Brasil em razão deste. Eminente relatora, portanto, defere o pedido nos termos do seu voto. Há divergência? O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido nos termos do voto da relatora. Habeas corpus número 90.971, relator ministro Eros Grau. Paciente e impetrante Joseph Stoll. Senhor presidente, eu só vi hoje na pauta esse habeas corpus com relação a essa extradição. Não estaria prejudicado? Eu não tive tempo de pedir para tirar de pauta, mas ele perdeu o sentido. Está prejudicado? Eu vou dar um despacho burocrático depois. Pois não. Cancelado o pregão.
Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência tem vista nos autos do habeas corpus 85.240, de que é relator o ministro Carlos Brito. Paciente é Alexandre Juventino Ribeiro e coatora a turma criminal do Colégio Recursal da Comarca de São Vicente. Senhor presidente, a questão debatida no presidente habeas corpus consiste em saber se o porte de arma sem munição configura o crime descrito no artigo 10 da Lei 9437. E aí fala-se, então, nessa questão sobre a questão da arma desmuniciada e a tipicidade. Todavia, neste caso, trata-se de habeas corpus impetrado contra a decisão de turma criminal do Colégio Recursal do Juizado Especial de São Vicente, que negou provimento ao recurso interposto. Então, eu estou entendendo que, diante da modificação do entendimento do tribunal, fica prejudicado o julgamento deste habeas corpus, impetrado contra a decisão da turma criminal. Assim sendo, os autos devem ser remetidos ao tribunal competente, Tribunal de Justiça de São Paulo, para que aprecie a matéria. E aqui a liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal deve ser mantida até que o Tribunal de Justiça profira a sua decisão sobre o caso. Eu estou, então, encaminhando nesse sentido. O eminente ministro Gilmar Mendes propõe o prejuízo do julgamento desse habeas corpus com remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado Mantida a de São liminar Paulo. concedida. Mantida a liminar já deferida. Eu verifico que, na assentada anterior, o ministro Carlos Brito, relator, indeferia o habeas corpus, enquanto que, na divergência, votavam o ministro Sepúlveda Pertence, Carlos Veloso, Eros Grau, Joaquim Barbosa e César Peluso para deferir o habeas. Havia 6 votos. Já havia 6 votos. Já havia 6 votos. Um pelo indeferimento. E 6 pelo deferimento. Eu também, então, nesse sentido, eu posso também reformular no sentido de conceder. Não, é porque, realmente, entre o pedido de vista e o retorno, houve alteração, por isso que eu estava mais... Eu vou reformular meu voto, caso haja prosseguimento. Favor ou contra? No sentido oposto ao que eu pronunciei antes. Porque já a questão evoluiu, eu já proferi voto em outro sentido na segunda turma. Inclusive, embora a questão não seja De munição. de munição, mas... Porte de munição. Sim, mas o raciocínio é o mesmo. É arma desmuniciada. É o caso de arma desmuniciada, no caso. Da arma desmuniciada. Existem 6 votos lançados. Bom, ministro então, Gilmar. se entender que é o caso... Aí eu também... Ao contrário, né? 6 votos, sendo um pela... Vossa Excelência indefere. o habeas corpus. E os 5 outros votos estavam deferindo. O ministro Joaquim agora nos revela que vai acompanhar Vossa Excelência. Conforme as manifestações, seria caso de concessão de ofício. Pautado sobre o mesmo tema. Não, a questão foi suscitada... Há um outro HC, mas acho da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Que foi afetado. O problema que se colocou exatamente porque, depois do pedido de vista, sobreveio aquela decisão que afeta a nossa competência. Isso. Essa só... porque, senão, eu vou somar-me aos votos que deferiam a ordem. Eu tenho até votos nesse sentido, mas não traria aqui. O julgamento não se completou ainda. Eu creio que só poderíamos isso, assentar prejudicialidade. O problema seria hipótese de concessão de ofício. Como temos feito numerosas vezes, questão puramente de direito. Eu não vejo nenhum problema em encaminhar nesse sentido. Eu realmente fiquei... Apresentar a orientação dos votos afirmados. Sim. Eminente relator, eu proponho a Vossa Excelência e ao ministro Gilmar, que agora proferiu esse encaminhamento, que nós cancelássemos esse pregão no momento. O tribunal, dentro de poucos minutos, deverá receber
o presidente da República Dominicana, e eu creio que essa é uma matéria que exige alguma discussão. Tá? De toda sorte, senhora presidente, como há outros habeas corpus que foram transferidos para um próximo julgamento, que todos se reunissem, porque são todos rigorosamente a mesma matéria. Pois não. Hoje, por exemplo, eu teria que pedir não. vista para ter um encaminhamento único. Faremos isso. Então, cancelado o pregão. Cancelar o pregão, perfeito. Senhores ministros, vamos suspender a sessão por alguns minutos para recebermos a honrosa visita do presidente da República Dominicana.